Assim como você, eu também tinha muita dificuldade em manter relacionamentos. Pra piorar, eu não sabia qual o motivo deles sempre darem errado. Mudei esse jogo e hoje sou casado e tenho um ótimo relacionamento. Peguei todo esse conhecimento e coloquei no Clube TDAH em ação por um valor muito acessível. Confere no primeiro link da descrição. O que eu vejo, falando assim, já falando um pouco de mente, acho que o principal que eu vejo, açúcar, que é o que a gente já conversou um pouquinho, álcool e café. Acho que são 3 coisas que as pessoas tendem a consumir mais do que o ideal. E às vezes elas não se dão conta. Eu acho que tem havido uma normalização do consumo de bebida alcoólica, de tipo, é só um pouquinho, mas de repente não é, e muitas vezes na semana, e excesso de cafeína, né? Principalmente para quem tem alguma alteração de humor, é uma substância psicoestimulante que a gente tem que tomar muito cuidado, e não pode usar como se... Muito viciante, sim. A cafeína, inclusive, recentemente, acho que foi no ano passado, ela entrou para uma categoria chamada de CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, como dependência química. Tem muito dependente químico de cafeína por aqui nessa live, provavelmente. Pensa aí. E nem sabe que o nome é esse, que de fato é uma dependência química da cafeína. Quando fala assim, a pessoa fala, eu não. Se eu quiser parar, eu paro. É a mesma coisa, às vezes, do álcool. Eu tomo café há 30 anos e nunca viciei. Se eu quiser, eu paro. E aí, Caramba. de repente, tem um dia que esqueceu de tomar um cafezinho, não deu, tava corrido, sente aquela dor de cabeça, o dia não rende. É um sinal muito claro de que você está dependendo dessa substância. Está usando a cafeína como muleta. O café, a cafeína, não é uma substância que eu demonizo de forma alguma, mas a gente tem que entender para quem que vai ser utilizado, a quantidade, acompanhamento, se está vindo junto com leite, com açúcar, com adoçante, em qual horário do dia, tá? E cada pessoa tem que entender como que funciona essa cafeína para ela. Existem as pessoas que metabolizam rápido a cafeína e tem aquelas que metabolizam lentamente. Eu sou uma pessoa que metaboliza lentamente. Eu tenho que tomar café assim de manhã, se eu for tomar. Se tomar depois, já me atrapalha sono. Eu nitidamente fico mais ansiosa se eu tomo meia xícara de café, então eu tomo menos do que isso. Porque o café, além de liberar também, aumentar o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, também aumenta a liberação de adrenalina. Então, para as pessoas mais sensíveis, você vai perceber que aumentou a ansiedade, o coração ficou mais acelerado. E essa percepção de ansiedade vem muito porque acelera mesmo os seus batimentos cardíacos. Flávia, sem te interromper, já interrompendo. O nível de cortisol. Repete essa parte, por favor. Eu acho que eu me perdi. Tá, claro. Isso é uma coisa que é muito pouco falada mesmo, tá? Quando a gente consome café ou qualquer coisa com cafeína, o que tem cafeína? Café, chá mate, chá verde, chá preto, chá branco, energéticos, chimarrão, tererê, toda essa galera. O chocolate também tem cafeína, tá? Só uma observação, mas tem menos. Quando a gente consome o café, vou dar o exemplo aqui que é o mais normal que a gente consome, tem muita cultura do cafezinho no Brasil. Quando consumimos café, a gente aumenta a produção de cortisol. Então, toda vez que você toma um pouquinho de café, você dá um chacoalhão na sua suprarrenal e faz com que ela produza cortisol. Ok, produzir cortisol faz bem, faz mal, cortisol é essencial à nossa vida, mas ele deve ser produzido de forma natural, não de uma fonte externa, exógena. Então, por isso você tem que saber tão bem quando você usa esse cortisol. De manhã, o nosso cortisol naturalmente ele é alto. Deve ser. Se não é aquela pessoa que demora para acordar. Isso, sim. Exatamente. Tem gente que demora para acordar, acorda, mas não acorda, e eu sou aquela pessoa que só acordo se eu tomo um café. Provavelmente o seu cortisol está baixo, ele não está sendo produzido idealmente, né, de forma adequada, nas quantidades adequadas, e aí você fica usando o café como muleta para aumentar a sua produção de cortisol e conseguir acordar. Mas aí você está usando o café como muleta, tá? E aí as pessoas que tomam também um café, às vezes à tarde, à noite, acaba atrapalhando o sono.
Flávia, mas eu tomo café e durmo mesmo assim. Ok, você pode dormir, mas essa cafeína, ela fragmenta alguns estágios do sono, e aí você não tem um sono tão reparador, e quando você não tem um sono tão reparador, você acorda cansado, e aí quando você acorda cansado, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Tomar o café, né? Para forçar o despertar. Exatamente, então tem que tomar muito cuidado. O café, ele pode sim ser um bom companheiro na nossa vida, se usar corretamente, de forma não recreativa, mas de forma inteligente e pontual. Tem outros benefícios do café em si, do grão, e tem ácidos clorogênicos, alguns fitoquímicos, que são muito interessantes para a nossa saúde como um todo. Mas tem muita gente que não tolera bem cafeína, e a gente precisa saber identificar isso no nosso corpo. Então fica aqui um alerta. Toma um café e perceba como que ele reage no seu corpo, se você não fica mais ansiosa, se você tomar café só de manhã, se você não vai ter uma melhora, talvez, na qualidade do seu sono. Tem que colocar atenção nisso. Legal, legal, sensacional. Vamos entrar aqui, uma perguntinha, a gente vai abrir para mais perguntas, tá? Mas bem pertinente. Maria Ivanilda, qual a quantidade de café que podemos tomar que não gera prejuízo ao organismo? Ah, boa pergunta. Tá, isso é individual, tá, Maria Ivanilda? É muito individual, porque é o que eu estava falando. Tem pessoas que metabolizam rápido a cafeína, tem gente que metaboliza lentamente. Tem gente que vai demorar 12 horas para metabolizar a cafeína. Tem gente que vai demorar metade disso, vai demorar às vezes 4 horas. Então, vai muito de cada pessoa. Em termos gerais, que estudos mostram que daquela xícara de café pequena, de 2 a 3 por dia é uma quantidade ok. Mas esse café, ele nunca deve ser tomado depois das 3 da tarde, para não atrapalhar o nosso ritmo circadiano e não impedir a elevação da melatonina, que vai fazer a gente ter um sono gostoso, reparador. Então, essa é uma média. Agora, isso não funciona para mim. Eu, Flávia, tenho que tomar mesmo, no máximo uma xícara, ou nem isso, porque eu me sinto mal. Eu sinto um pouco de regação no estômago, solta meu intestino. Então, você tem que prestar atenção e ver até quanto que esse café é bom para você. Se você sente dor epigástrica, se dá dor de cabeça. E você tem que prestar atenção, porque isso aí é um sintoma, eu não sei se isso seria, no caso, uma alergia, mas é um sintoma do dia, né? Não é um sintoma tardio. Então, você tomou café, sei lá, 2 xícaras a mais, né? Você, Flávia, você já sente um desconforto, sua cabeça ali já não tá legal, você já sente na hora, né? É na hora, é muito rápido, muito mesmo. E um outro ponto, o café, a gente tem que pensar não só na dosagem, mas qual é o acompanhamento desse cafezinho? Café acompanhado de açúcar piora ainda mais o quadro de ansiedade, porque o açúcar também libera... Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.